Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai ver como criar o nosso personagem e fazer ele se movimentar para frente e para trás e para um lado e para o outro. Então para isso a gente primeiro vai criar um novo projeto, vamos criar o chão, vamos colocar a textura no chão, vamos colocar o mapa de normal no chão e aí a gente vai ver como ele se move. Como a gente não vai trabalhar com um modelo 3D, então a gente vai usar uma forma geométrica interessante lá que eu vou mostrar durante o vídeo, tá bom? Então vamos lá. O nosso primeiro passo agora vai ser criar o nosso novo projeto. Aqui. Agora vamos criar um novo projeto. Esse novo projeto vai ser um jogo 3D com o renderizador padrão dele, né, o pipeline de renderização padrão dele. Eu vou chamar ele de FPS 2024 1. E vamos criar. Vou fazer um chão aqui primeiro. Depois eu vou aplicar as texturas, então eu já vou aqui importar as texturas que estão fáceis aqui, ó, da aula. Vou importar o floor e vou importar uma cópia dele para servir de mapa de normal. Pronto. Está importado. Agora um deles eu vou transformar em mapa de normal aqui. Create from Grayscale. Maravilha. Agora eu vou criar o chão. Então vamos criar o nosso chão. Vou colocar aqui um plano. Tem o terreno, tá? O terreno é legal que você consegue modelar ele dentro da Unity, mas a gente vai ver isso mais para frente. Eu vou fazer uma aula só para isso. Então aqui eu vou colocar um plano simples. A diferença entre quad e plano é que o quad ele realmente só tem 4 vértices mesmo, e o plano ele tem vários vértices que aí você poderia modelar ele. Eu vou usar o plano. Esse terreno aqui ele tem 1, 2, 3, 4, tem 10 por 10, eu vou aumentar ele e botar 100 por 100. Então eu quero aumentar ele em 10 vezes no eixo X e 10 vezes ele no eixo Z, para ficar 100 por 100. Beleza. Agora que ele está grandão pra caramba aqui, a gente vai aplicar as texturas. Para isso, eu vou criar um material. Vou chamar de mate chão. Esse material eu vou aplicar ao plano, que eu vou chamar de chão. E agora, nesse material, eu vou aplicar aqui a textura. Pronto. Claro que se isso aqui tem 100 metros por 100 metros, né, a gente tem aqui uns paralelepípedos bem grandes. Então a gente vai aumentar o tiling dele aqui. Vou colocar uns 10 por 10 mais ou menos. Tá? Deve ter um tamanho razoável, mas mesmo assim eu fui mais ou menos no chute. Depois que a gente colocar o nosso personagem, a gente vai ver, vai ter noção melhor se tá bom ou se não tá. E vou aplicar já o normal map aqui também, para ele dar aquele aspecto bonitinho aqui. Muito bacana. Agora a gente vai criar o nosso personagem. Para isso eu vou alterar aqui o layout dele, para deixar um layout mais fácil de manipular objetos em 3 dimensões. Só que quando a gente manipula aqui, o plano, né, no Unity e em qualquer outra ferramenta que trabalhe com rasterização, ele só renderiza um dos lados. Ó, reparem aqui, ó, quando eu subo, ó, esse outro lado ele fica sem estar renderizado. Para economia de renderização mesmo, ok? Porque se eu tiver, por exemplo, um cubo, o cubo ele vai ter 6 faces, mas para mim só é importante as faces externas do cubo. Não é importante eu renderizar a face interna que ninguém vai ver, né? Então é por isso que ele só renderiza uma parte. Todo mundo que já jogou um jogo de mundo aberto, né, e foi parar num cantinho do terreno que estava com algum problema e caiu, né, no precipício infinito, percebe que quando você olhar para cima você não olha o mapa por causa disso, né? Quem nunca? Então tá aqui.
Que como ele é um plano e ele só tem, obviamente, duas dimensões por ser um plano, às vezes fica difícil de você manipular ele, por exemplo, de lado e de frente, porque você literalmente não consegue enxergar ele, justamente porque ele é um plano. Então, o que a gente pode fazer nesses casos é trocar aqui a projeção dele para uma projeção em perspectiva. E aí eu travo aqui. Pronto, agora eu consigo ver a profundidade dele. Continua sendo de lado, porque eu não estou rotacionando ele, mas eu vejo em perspectiva. Aqui eu posso fazer a mesma coisa. Eu tiro o cadeado aqui e coloco ele em perspectiva e desço um pouquinho só. Quando eu desço um pouquinho, ele aparece aqui, ó. Aí eu volto para o cadeado para não mexer por acidente nas rotações dele aqui. Bom, e o de cima mantém como está. Agora, então, eu vou criar o meu personagem. Para criar o meu personagem, eu vou usar uma cápsula, porque ela é uma forma geométrica que ela é bem conveniente. Porque lembra quando a gente foi criar o nosso jogo de plataforma? A gente criou um collider, o collider debaixo dele era um círculo, justamente para ele não ter aquele vértice e não ficar por acidente batendo em alguma quina, que às vezes a gente nem percebe que existe e ficar travando. Aqui na hora de eu fazer o jogo 3D vai ser a mesma coisa. E o bacana da cápsula é que a parte de baixo da cápsula é semi-esférica, né? E a parte de cima também. Então a parte de baixo não vai travar no chão e a parte de cima imita a cabeça da pessoa. Então é bem bacaninha. Então eu vou aplicar aqui, ó, vou criar aqui 3D Object e vou colocar uma cápsula e vai aparecer minha cápsula aqui. Antes de mais nada, tá certo. Essa minha cápsula, eu vou deixar ela aqui um pouquinho mais para baixo, perto do chão. Bem pertinho do chão. Tá bom assim. E reparem que essa cápsula ela já vem com um collider, ok? Que é muito bacana. Muito bacana. Então não preciso adicionar um collider nele. Mas como eu vou fazer ele se movimentar, então eu vou querer adicionar um corpo rígido a ele. Então, agora que eu tenho a minha cápsula aqui, eu vou adicionar o corpo rígido. Eu quero deixar ele, vamos dizer, no eixo Z eu vou deixar ele aqui na coordenada 0, o eixo X 0 e o Y dele ficou 1.09, beleza. E é bacana que eu posso ver aqui, por exemplo, eu quero aproximar minha câmera mais dele, ó. Então eu clico aqui nele em cima na câmera e aproximo a câmera aqui, ó. E aí eu vejo o resultado, ó, se está enquadrando ou não nesse pequenininho. Bem legal. Muito bem. Então agora que eu tenho a minha cápsula, eu vou chamar minha cápsula de PC, que é o meu personagem jogável, e eu vou adicionar a ele o corpo rígido, porque eu vou movimentar ele basicamente da mesma forma que a gente movimentou todos os nossos outros personagens dos nossos outros jogos. Então eu vou adicionar aqui, ó, Rigid Body. Só que agora não é mais o 2D, tá? Agora é o Rigid Body só. Beleza. Vai ter algumas diferenças, vocês vão reparar que ele não tem mais se é estático ou se não é estático, ok? Aqui eu só preciso colocar aqui se ele é cinemático ou não. Ele não vai ser cinemático. Eu quero que ele interaja com o ambiente, por isso que ele não vai ser cinemático. Use a gravidade, eu quero usar a gravidade. A massa dele aqui é 1 kg. Né? Poderia até colocar aqui mais um pouquinho, 78 quilos. Bom, agora eu vou querer movimentar ele. Como é que eu vou movimentar ele? Eu quero movimentar ele para frente e para os lados. Para frente e para trás, a gente usa o eixo Z dele, que é esse azul. Por padrão, o eixo azul é o Z. Para os lados, vai ser o eixo X. E o eixo Y é o verdinho, que é para cima e para baixo. Então, para mover ele, eu vou querer mover para frente e para trás no eixo Z, para os lados do eixo X. Por que eu estou enfatizando isso? A setinha para cima e para baixo, que é o eixo vertical, antes a gente mapeava para o eixo Y, agora a gente vai mapear para o eixo Z, certo? Porque na nossa navinha 2D, a nossa navinha a gente fazia ele ir para cima e para baixo, por isso que era o eixo Y. Agora não, a gente quer que
ele ande para frente. Então agora é o eixo Z. Então vamos lá, agora a programação é simplesmente a mesma dos jogos 2D, tomando atenção de agora usar um vector 3 no lugar do vector 2. Então vamos lá, ó, vou criar aqui ó, meu PC, vou adicionar o componente, vou colocar um novo script aqui, vou chamar de script PC e vou abri-lo. Legal. E adivinha o que a gente vai fazer? As mesmas coisas. A gente vai precisar ter aqui uma referência ao rigid body. Então, private rigid body agora não é mais 2D, é RBD. A gente vai criar aqui uma variável que vai representar a velocidade, vamos dizer 10 de velocidade. Na próxima aula eu vou ensinar como rotacionar o personagem para os lados, usando o mouse. Então vai ter uma outra velocidade, que é a velocidade de rotação. E por enquanto é só isso? Por enquanto é só. Aqui no Start eu vou fazer com que essa minha variável referencie de fato lá o componente. Pronto. Aqui no Update eu vou criar as minhas duas variáveis, que antes eu chamava de x e y. Agora, para não ficar confundindo, eu vou chamar de frente e a minha outra vou chamar de lados, ou lado só. Pronto. E vamos usar o input.getAxis. Para frente e para trás, eu vou usar as setinhas para cima e para baixo. Então, é o eixo vertical. Para os lados, eu vou usar as setinhas laterais. Então, vai ser o eixo horizontal. Muito bacana. E agora é só aplicar isso à velocidade do corpo rígido. RBD, na verdade, não é. Vão acontecer dois probleminhas e a gente vai resolver os dois probleminhas conforme eles aparecerem. É que é mais legal mostrar o problema primeiro para depois mostrar o resultado do que já fazer ele direto. Então, rbd.velocity recebe um new vector 3 agora, sendo que no eixo x eu quero que seja aquilo que eu pegar na variável lado, né, o que ele mapear das setinhas laterais, vezes velocidade. Para o eixo y, eu poderia deixar agora zero, certo? Só que zero, se ele pular ou cair de um precipício, ele vai ficar a cada update se desacelerando para a velocidade zero na vertical. Então, o interessante aqui é você colocar rbd.velocity.y. Okay? E no eixo z, que é para frente, o que a minha variável frente trouxer, mais a velocidade. Então, em princípio é isso. Eu vou ter que mudar alguma coisinha daqui a pouco, mas em princípio é isso. Isso que é o bacana do Unity, porque aquilo que a gente aprendeu para o 2D é praticamente a mesma coisa que a gente vai usar para o 2D. Contrário, né? Aquilo que a gente aprendeu no 2D é basicamente o que a gente vai usar no 3D, só que sem o 2D no finalzinho. Adivinha, né? O OnCollision Enter 2D é OnCollision Enter, OnTrigger Enter 2D, OnTrigger Enter. Pouca coisa muda. Então, vamos salvar e vamos ver. Pronto. Vamos dar um play. Aqui, pronto. Aconteceu, ó. Ui! Ó, ele está indo para frente e para trás, só que ele está dando um monte de pirueta aqui, ó. Não é o que a gente quer, né? Ok? Mas que ele está indo, ó. Tá indo para os lados também, ó. Ui! Tá rolando, né? Se eu quisesse sair rolando na grama, tava tudo certo aqui. Então vamos resolver esses problemas. A primeira coisa que eu vou fazer é com que a câmera acompanhe o meu personagem, porque é um jogo em primeira pessoa. E nesse caso é realmente muito simples. Basta eu pegar a minha câmera, alinhar ela tanto na parte de cima como lateralmente, para ele ficar perto do que seria a cabeça, né?
E agora é só fazer com que a câmera seja filha do meu personagem. Pronto, agora onde o meu personagem for, a câmera vai junto. Olha que legal. Olha aqui, ó. Oi, e aí é bom que a gente tem enjoo, né? Ele sai dando pirueta. Por que, que ele sai dando pirueta? Porque eu criei o corpo rígido do meu personagem como sendo dinâmico, então ele sofre a ação da gravidade. E quando eu empurro ele, como a base dele é uma base arredondada, ele vai tombar para frente. Então o que eu quero fazer é congelar as rotações que ele pode ter, tanto no eixo X dele, que é o que está acontecendo quando eu vou para frente, como também no eixo Z dele também. Então vamos lá, como é que eu faço isso? Clico aqui no meu personagem. Lá no corpo rígido dele tem as constraints, que são as restrições que eu quero dar para ele. E aqui é só falar, olha, eu quero congelar a rotação no eixo X e no eixo Z. No eixo Y também é interessante, tá? Porque se eu não congelar no eixo Y e ele tiver uma massa muito pequena, quando ele bater numa quina, ele vai sofrer o momentum, né, da velocidade vezes a massa. E aí ele vai, como ele vai bater numa coisa que é provavelmente mais pesada que ele vai sair rodopiando. E a gente, às vezes a gente não quer esse efeito nele. Por isso que, em princípio, a gente pode até congelar aqui a rotação no eixo Y. Senão ele vai ficar dando pirueta, né, nesse sentido aqui. Pronto. Agora ele não vai sair rolando, rotacionando. Olha lá que bacana, ó. Foi para frente, foi para trás, foi para um lado, foi para o outro lado. Só que tem um probleminha que a gente vai encontrar se a gente rotacionar o nosso personagem. Mas vamos deixar isso para a próxima aula, que é interessante, ok? Vamos deixar isso para a próxima aula. Por enquanto, é só isso. Eu vou parar por aqui, porque para mostrar a rotação, eu quero primeiro falar sobre um conceito que é interessante a gente falar antes de mostrar a rotação, que é o quaternion. Então, na próxima aula eu vou falar em alto nível o que, que significa o quaternion, para aí sim explicar como é que faz a rotação com o mouse, e aí a gente resolve o probleminha que a gente encontrou agora, tá bom? Fechou? Muito legal. Então, beleza, pessoal. É isso aí.